nós estaremos discorrendo alguns versículos deste livro de Números 13 e 14. Vamos ler então Números, capítulo 13, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Números 13, de 17 a 20, diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, ou os dias em que as primeiras uvas, ou a primeira colheita de uvas acontecia. Quando nós lemos um paralelo de Números 13 e 14, lá em Deuteronômio, capítulo 1, 22 e 23, nós entendemos que Moisés teve esta iniciativa não por ele mesmo, mas influenciado pelo povo, que disse que Moisés deveria mandar uma equipe, alguns homens em missão para fazer o reconhecimento daquela terra que eles entrariam, que Deus havia prometido a eles quando eles saíram do Egito. E Moisés, considerando aquela ideia muito boa, aceitou. Ele escolheu 12 príncipes. Em outras traduções diz que ele escolheu 12 líderes de 12 tribos que eram capazes de grandes feitos. Não apenas por serem líderes ou considerados príncipes, mas pela capacidade física e espiritual que eles tinham. Eles teriam que ir até aquela terra, espionar e trazer um relatório detalhado de tudo aquilo que eles estariam vendo e observando naquele lugar e também nos seus habitantes. Como eles eram, a força daquelas pessoas, se tinham muitos ou poucos, qual era a estrutura adotada por eles na segurança. Também deveriam trazer uma amostra do fruto que eles encontrassem naquele lugar. Moisés quis que de fato fizesse um reconhecimento completo de como era a situação e de quais eram os fatores que poderiam atrapalhar ou não a conquista daquele território. Canaã, para que você entenda a importância que este lugar tinha. Até hoje, existe uma guerra na tentativa de se conseguir aquele território. Canaã, nos dias atuais, compreende a região da Israel, Cisjordânia e Gaza, Jordânia e o sul da Síria e do Líbano, onde está acontecendo talvez uma das piores guerras, um dos piores ataques, como aqueles que nós ouvimos sobre o Hamas. Era uma terra bastante cobiçada. Era e é um território muito fértil, por isso de tanta guerra e de tanta luta. Mas que Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel, que aquele território Deus daria a eles. Passaram-se 40 dias. Aqueles 12 homens que foram lá espiar, voltaram com um relatório. E o relatório está em Números 13, 27 a 29, que diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O relatório que 10 daqueles homens que foram trouxeram não era um relatório nada favorável àquilo que eles pretendiam fazer. Era uma terra que emanava leite e mel. E o que isso significa, pastora?
Ele estava dizendo que aquela terra de Canaã era uma terra farta, que produzia frutas, uvas, mel e outros alimentos. Então era uma boa terra, era uma terra bastante produtiva. Eles também trouxeram um cacho de uvas, e este cacho ele era tão grande que, segundo a palavra de Deus, 2 homens precisavam carregá-los através de uma vara, de tão grande que era o cacho de uva. Também trouxeram romãs e figo. Também disseram que o povo era poderoso, que as cidades eram grandes e fortificadas, e se não bastasse isto, haviam inimigos, que eram os filhos de Anak, ou de Enaque, dependendo da tradução. Eram homens gigantes, eram homens que tinham uma má fama, poderosos e temidos. Este era o relato daquilo que aqueles homens viam. Uma terra a ser conquistada, uma promessa feita por Deus. Agora 10 homens chegam lá e trazem esta situação, ou este relatório. Eu queria que por um momento você olhasse para uma área da tua vida, para uma promessa que Deus tenha feito em alguma área da tua vida, e pudesse também, de uma forma muito rápida, fazer aí um levantamento de dados, ou um relatório para você mesmo, de qual é a situação que você está vivendo nesta área hoje, onde existe uma promessa, mas essa promessa ainda não está cumprida. Talvez seja na área familiar, talvez seja na vida do teu filho, da tua filha, talvez seja no teu casamento, talvez seja na área financeira, talvez seja na tua área ministerial. Faça um relato, faça um levantamento de como é que está esta área. Quantos anos você tem sofrido ataques nela? Quais são os inimigos que têm tentado te tomar este território? Quais são os medos que você tem? Quais são as inseguranças que você tem nesta área? Quando eles falam que na terra de Neguebe haviam os amalequitas, na montanha mais inimigos, e ao pé do mar e na ribeira do Jordão também os cananeus, me parecia que o cerco estava completamente fechado, e que eles não viam nenhuma possibilidade de acessar a promessa que Deus havia feito. Por todos os lados, aqueles 10 homens se viam cercados de inimigos, de gigantes, de impossibilidades e de limites. Não viam um caminho, uma saída, não viam uma maneira de romper com aquele ciclo que estavam vivendo entre o deserto e a promessa de Deus. E eu pergunto, o que você tem visto nesta área? Talvez se a nossa irmã Gabi fosse indagada antes do dia 23 de dezembro de 2021, ela pudesse estar vindo aqui, ou ao invés de dar um testemunho, vindo pedir oração, dizendo, olha, o relatório que eu tenho é o diagnóstico médico que diz que eu corro o risco de perder os meus rins, eu corro o risco de ter que fazer hemodiálise, eu corro o risco de ficar usando sonda para o resto da minha vida. Aquilo que eu vejo, a situação, ela é catastrófica para alguém que acabou de ser mãe ou de parir um filho. Eu não sei há quanto tempo este território que você olha hoje, esta área da tua vida que você hoje para e pensa, existe uma promessa, mas há quanto tempo você também vive como que num deserto? O mais interessante é que dos 12, 10 trouxeram este relato de fracasso, de impossibilidade, de derrota, mas 2 deles olharam para a mesma situação, pisaram na mesma terra, observaram a mesma coisa, mas quando voltaram para relatar a Moisés aquilo que haviam enxergado, visto, eles trazem algo por uma outra perspectiva. E é isso que o Senhor quer nesta noite, te levar e me levar a olhar a mesma situação, mas por uma outra perspectiva, que não seja a nossa, mas seja a perspectiva dele. Está em Números 13 e 30, que diz assim: assim que aqueles homens deram este relato, levanta-se então Calebe e diz. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Existem momentos, irmãos, que temos que fazer calar pessoas, temos que fazer com que vozes se calem,
E parem de nos trazer palavras de desânimo, de derrota, palavras que tirem a nossa força e tentem enfraquecer a nossa fé. Fazer cessar as vozes daqueles que querem nos fazer enxergar pela lente suja dos óculos de quem enxerga, ao invés de nos fazer olhar para a perspectiva de Deus, como Ele tem visto. É tempo de nós começarmos a selecionar aqueles que nós temos ouvido, escutado e seguido. Caleb estava ali para fazer com que aquelas notícias daqueles homens não roubasse a confiança, a fé e a convicção que Deus agiria, independente daquilo que eles tinham visto. E o que me chama a atenção é que na tradução Caleb diz: reia. Existem momentos em que você tem que dizer: chega, para, eu não quero mais ouvir essas más notícias, porque a partir de agora, se eu tiver que ouvir alguém, eu vou ouvir aqueles que me inspiram confiança e que trazem algo da parte de Deus. E se for da parte de Deus, a primeira coisa que vai trazer sobre a minha vida é fé, confiança e a certeza que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, independente do gigante, independente da situação, independente daquilo que os meus olhos veem ou os meus ouvidos ouvem. Você só poderá conquistar aquilo que puder enxergar pelos olhos da fé. 1 Coríntios 2:9 diz assim: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Você só vai conseguir enxergar se você tirar a lente suja dos teus óculos e pegar a lupa de Deus, através da palavra dele, que diz que as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles homens que estiveram lá observando aquela terra, estavam com as vistas empoeiradas, talvez pela sola dos pés dos gigantes, talvez pelo barulho, pelo estrondo, pelas ameaças, pelas notícias. Mas eu quero dizer para você que sempre existirão dois grupos, dois posicionamentos diferentes diante de um mesmo cenário. Existe um grupo que é daqueles que reconhecem a fidelidade de Deus, mas não acreditam no cumprimento da promessa que Ele havia feito. Como disse a Gabi, talvez você olhe para este ano e diga: o ano já está terminando. Mas ela liberou uma palavra profética deste altar. E ela disse: não importa que este ano esteja terminando, ainda há tempo para que milagres aconteçam. Então não podemos fazer parte deste primeiro grupo, daqueles que reconhecem que Deus tem o poder, mas não confiam que o poder de Deus é superior à situação que estejam vivendo. Aqueles homens estavam olhando para a capacidade física deles, querendo conquistar pela força do próprio braço. Isso fez com que eles se sentissem menores e mais fracos que o adversário. Eles estavam tomando a decisão pela alma, pelas emoções. Eles estavam atemorizados, cheios de medo, inseguros, com sentimentos de inferioridade, diante do gigante que eles enxergaram. Mas havia um segundo grupo, o menor deles, formado apenas por dois. Eles não eram a maioria. Eu quero dizer para você que nem sempre a maioria tem razão. Então pare de ouvir a maioria e ouça que seja um só, a voz do Espírito Santo de Deus. É melhor que você ouça esta voz do que o eco da multidão que muitas vezes tenta te roubar do caminho do Senhor. O segundo grupo são aqueles que creram totalmente no cumprimento da promessa, independente da situação, da circunstância e do gigante. Aquele grupo adotou algo chamado discernimento. Repete comigo: discernimento. Eles pararam para olhar o que era natural para aquilo que era espiritual. Eles começaram a separar aquilo que eles sentiam daquilo que Deus dizia para eles. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Todas as vezes que você estiver sendo tomado pelo medo, todas as vezes que as notícias não forem favoráveis, todas as vezes que você olhar para uma área da tua vida e não enxergar nenhuma possibilidade, usa a espada do Espírito e divide aquilo que é alma e aquilo que é espírito, aquilo que é emoção e aquilo que é palavra, aquilo que gera medo e aquilo que gera fé. É isso que nós estamos aprendendo em Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra e corta dos 2 lados, separando aquilo que é carne e aquilo que é espírito. Você precisa pedir ao Senhor que te dê discernimento no espírito, e a espada de Deus se tornará um instrumento que te fará fazer esta separação, porque o que é gerado no espírito, isto prospera. Por isso que muitas pessoas, mesmo tendo as promessas de Deus, não colhem os resultados que esperam, porque fazem escolhas erradas. O que você não souber decidir, meu irmão, o que você não souber decidir, minha irmã, consulte a Deus, consulte seus líderes, consulte a palavra, consulte pessoas maduras na fé, para que elas possam te aconselhar. Porque as decisões definem riquezas, as decisões definem prosperidade, as decisões definem tudo. Se não houver mudança naquilo que faz você tomar as suas decisões, nunca você será próspero e abençoado em nenhuma área da tua vida. Mas se você tomar a decisão certa, se você corrigir a rota da tua vida, a prosperidade ela vai vir, porque será aberto um novo caminho entre você e aquilo que você fazia. Prosperidade significa não ter ausência de nada. Quando eu tenho ausência de algo, me falta prosperidade nessa área. As decisões definem riquezas, definem prosperidade. As decisões definem tudo. Aqueles 10 homens, quando trouxeram aquele relatório, eles estavam definindo o futuro não apenas deles, mas de toda a sua descendência. Em contrapartida, Caleb e Josué, quando trouxeram também o relatório, quando tomaram uma decisão a quem ouvir, eles também estavam definindo o seu futuro e o futuro de todos os seus. Vemos que existem 2 grupos de pessoas. E o que me chama a atenção é que tanto um quanto o outro era formado de líderes, de príncipes. Pessoas que tinham uma posição diferenciada daquela multidão. Então, líder, preste atenção. Você que lidera, você que ministra, você que trabalha, preste atenção. Todos receberam a mesma palavra. Todos receberam o mesmo ensino, a mesma instrução. Mas eles apresentaram respostas e reações diferentes. O primeiro grupo, para eles o céu se fechou e o acesso foi bloqueado. Mas o segundo grupo, os céus foram completamente abertos. E da mesma forma, eles e os seus descendentes foram contemplados com as promessas de Deus. Eles não foram picados pelo veneno da murmuração e da insanidade. É insano confiar em Deus no domingo e desconfiar de Deus de segunda a sábado. É insano adorarmos ao Senhor e falarmos palavras de adoração a Ele, manifestando o poder, a honra e a glória que Ele tem. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo. Mas ao sair daqui, não confiar no poder sobrenatural que Ele tem para fazer aquilo que Ele quiser, independente de qualquer coisa. Ele pode fazer. Ele tem o poder para fazer. Você não pode, eu não posso, mas Ele pode. Se Ele pode, nós podemos. Muitos não conseguem refletir e pensar da forma correta, porque estão sempre correndo de um lado para o outro, agitados, distraídos.
tomam decisões sem consultar a Deus, escutam as experiências dos outros, mas não têm as suas próprias experiências. Desprezam a palavra profética e dão crédito a palavras de murmuração. Isso faz com que não avancem, não conquistem e não rompam. E eu te pergunto, você tem ouvido a palavra profética que tem saído deste altar? Você tem dado ouvidos àquilo que o Senhor tem liberado para esta igreja? 2023 é um ano de transformação. 2023 é um ano de milagres. Talvez você não veja milagres na parte externa, porque o maior milagre primeiro acontece dentro de mim, dentro das minhas emoções, na minha alma, no meu espírito, através da palavra. E quando a palavra vem no meu espírito, eu passo então a ter controle sobre as minhas emoções, e as minhas atitudes antes insanas passam a ser atitudes agora de quem confia e acredita no Senhor. Se antes uma notícia me desestruturaria, me levaria ao desespero, hoje aquela mesma notícia, ela vai encontrar em mim uma fé tão grande. E esta fé baseada na palavra de Deus será um escudo que não permitirá que aquela má notícia me deixe descontrolada e insana. Romanos 1, 28 e 30 diz assim, que eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convinha. Se tornaram murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Todas as vezes que você não ouve a palavra profética, todas as vezes que você não dá crédito na palavra de Deus, você tem a tendência de se tornar uma pessoa murmuradora, porque você vai ver que a vida do outro vai, o ministério do outro vai, aquilo que o outro parecia ser impossível para ele acontece, e você começa a olhar para a tua vida e não ver nada acontecer. Um vem, entrega a vida a Jesus, daqui a pouco vem toda a família e entrega a vida a Jesus. Um se batiza, os outros se batizam, e você só olhando, nada acontece. Sabe por quê? Porque aquela pessoa acreditou na palavra de Deus, depositou toda a sua confiança na palavra, se agarrou à palavra, profetizava a palavra, liberava a palavra, ao invés de murmurar, ela clamava ao Senhor, e o Senhor dos altos céus ouvia o clamor daquela pessoa. É essa a diferença. Precisamos ouvir a palavra e precisamos crer na palavra, fazer como naquele vale de ossos secos, quando o Senhor levou em espírito o profeta e disse, você está vendo o quê? Eu estou vendo ossos. Então profetiza, profetiza, profetiza. E diz a palavra de Deus que quando aquele homem começou a profetizar, os ossos começaram a fazer barulho, e começou os tendões, os ossos começaram a se juntar e veio carne. O que eu quero dizer para você nesta noite, independente da área que esteja destruída, profetiza nesta noite, profetiza nesta noite, cura, salvação, libertação, profetiza nesta noite. Você tem fé para isso, você tem boca de profeta, você tem coração de quem confia, então profetiza, profetiza. Aqueles dois homens, quando voltaram, começaram a profetizar. Eles não olharam para os gigantes, eles não olharam para a impossibilidade, mas ao contrário disso, Caleb dizia, hey, vamos, nós vamos conseguir, nós vamos entrar. Ele não estava olhando para as emoções dele, ele não estava olhando para o seu tamanho comparado ao gigante, mas existia uma voz que havia falado com ele, dizendo que eles entrariam naquela terra, porque o Senhor daria a eles. E o que eu quero te fazer lembrar nesta noite, qual foi a promessa que Deus liberou sobre a tua vida? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor é comigo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida. Somente com os meus olhos eu contemplarei a recompensa dos ímpios. A alegria do Senhor é a minha força.
o que o Senhor já liberou para a tua vida. Profetiza nesta noite. Profetiza nesta noite: o meu marido está salvo, o meu filho está liberto, a minha casa será um lugar de bênção, a minha casa será casa de oração. Eu declaro nesta noite que o meu marido vai vir por este lugar, que o meu marido vai ser batizado. Eu declaro que o meu ministério vai deslanchar. Profetiza, profetiza, profetiza em nome de Jesus. Oh, aleluia! Ninguém precisa profetizar para você, ninguém precisa profetizar por você. O Espírito Santo de Deus habita em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está na tua boca. Profetiza nesta noite: aonde havia deserto, nascerão mananciais de águas cristalinas. Aonde havia escassez, o Senhor prosperará. Portas fechadas se abram, enfermidade saia. Profetiza nesta noite. Oh, Ramandaramaxereia, Sori, Barará, Rimandaramassuri, Baraia, Suri, Daraia. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: você não precisa de Moisés para te fazer andar. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. E o Espírito Santo de Deus, ele te unge, ele te capacita para que você tenha atos de fé nesta noite e você profetize. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, Senhor, aleluia. E aqui vai um alerta: cuidado com quem você senta, quem você ouve e quem você dá o poder de influenciar nas suas escolhas. Cuidado com quem você senta. Cuidado quem você ouve, cuidado quem você dá o poder de influenciar nas suas escolhas. Talvez você diga: pastor, eu não dou poder a ninguém, eu decido por mim mesmo, eu sou dono do meu nariz, eu faço, mando e desmando, ninguém tem o poder de me influenciar. E eu quero te dizer: não se engane, todas as pessoas com as quais você convive, você influencia e você também é influenciado. Então precisamos tomar cuidado com quem nós temos andado. Aqueles 10 homens foram até aquele lugar, trouxeram as notícias e influenciaram todo o povo de Israel, a ponto de dizer: não podemos atacar aquela gente. Números 13, 31 a 33. Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Olha que mentira! O cacho de uva que eles trouxeram era tão grande, a terra era tão produtiva, que 2 homens para carregar um cacho de uva, eles estavam completamente insanos, confusos. E ainda eles dizem: e os homens que vimos lá são muito altos, também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Mentira! Mas eles eram a maioria. E eles tiveram poder de convencimento. E eles convenceram o povo. Aquilo que eles viam neles, eles se sentiram como gafanhotos e acharam que aqueles que os observavam também tinham a mesma impressão. Então eles começam a desenvolver um coração rebelde. Eles começam então a se rebelar, eles começam então a fazer ameaças. Eles começam então a querer levantar um outro líder, porque aquele líder já não bastava mais para eles, não estava em concordância com aquilo que eles queriam que ele estivesse. Eles se viam como gafanhotos, insetos sem valor algum.
e achavam que todos que olhavam para eles tinham a mesma impressão. Quando alguém se rebela, a primeira coisa que faz é procurar aquele que é fiel, que guarda princípios para buscar apoio. E quando o fiel acolhe aquele que é rebelde, ele pede um lugar de descanso. Toda pessoa envenenada não governa a si mesma, não tem autocontrole, não mede o que fala. E assim como ocorre quando o veneno de uma serpente entra no corpo de uma pessoa, ela começa a ter alucinação e começa a falar sem ter a noção do que está dizendo. Quem senta na tua mesa? Quem te aconselha? É uma pessoa que vive os princípios da palavra de Deus ou uma pessoa insana? Talvez se a Gabriela tivesse perguntado para alguém naquela ocasião insana, ela ia dizer, não é nem tão mal fazer hemodiálise, existem tantas pessoas que fazem, vivem. Insana. Talvez outros dissessem, mas existem situações piores do que a sua. Insana. Talvez outros dissessem, até parece, agora no final do ano os médicos não voltam não, você não vai ter alta este ano. Insana. O que as pessoas andam dizendo para você? Que é impossível, que o tempo passou, que a idade chegou, que os recursos acabaram, que para você não tem mais jeito, nesta área não dá mais. O teu ministério, você já viveu o ápice dele, chega. O que as pessoas te dizem? O ambiente em que você vive influencia tudo. Até a riqueza e a pobreza, tanto física como espiritual. O que o ambiente onde você vive diz sobre você? É um ambiente de derrota. É um ambiente negativo. É um ambiente onde você não consegue falar de Deus. É um ambiente onde você não consegue dar testemunho, você não consegue compartilhar a palavra, você não consegue abrir o seu coração sem ser julgado, você não consegue ser você mesmo, porque você tem medo. Qual é o ambiente? Quem são as pessoas que sentam com você para te ouvir ou para falar e você ouvir? Temos que tomar este cuidado. Quando eles disseram, perto deles nós nos sentíamos tão pequenos, aqui está o problema. Eles se sentiam como gafanhotos, e por isso eles conceberam que todos os que viam, estavam vendo também como gafanhotos. Lente do óculos suja. Aqueles homens estavam contaminados de murmuração, de autocomiseração, de autopiedade, estavam envenenados, e destilaram veneno para todo o povo de Israel. Eles desencorajaram os escolhidos de Deus para conquistarem aquele lugar. Sempre você vai encontrar, preste atenção nisso, pessoas que nunca venceram nada, mas vão atrapalhar você. Pessoas que são muito boas para dar conselhos nas áreas em que elas são fracassadas. Se você tiver que pedir conselho para alguém em alguma área da vida, olhe primeiro para a vida dela, naquela área como é que ela está. Pessoas que dão conselho no ministério, mas não têm ministério. Dão conselho nas finanças, mas as finanças estão destruídas. Dão conselho sentimental, mas o casamento dessa pessoa não vai bem. Dão conselho na educação, mas não sabem educar. Ei, quem tem te aconselhado nesta área vulnerável? Amigas, revistas, rede social, horóscopo. Quem tem te aconselhado? Quando você estiver com a tua alma adoecida, fique calado, para não adoecer outros. Às vezes, sabe, você pode estar tão preocupado. Continua remando o seu barco, e não está nem prestando atenção para que direção você está indo. E nem naquilo que você está se transformando. Aqueles homens fizeram com que todo o povo se esquecesse de tudo que Deus já havia feito para eles. Deus os tirou do Egito, abriu um caminho no mar. De dia, uma nuvem de glória, à noite, uma coluna de fogo para guiá-los no deserto. Aqueles 10 homens influenciaram todo o povo de Israel e levaram o povo a desonrar a Deus.
Números 14, 3 e 4 diz assim, nós já estaremos encerrando. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres, os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito, e diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder, e voltemos para o Egito. Se existe algo que os murmuradores jamais vão aceitar, é alguém que os lidere. Porque eles querem ser líderes deles mesmos. Vivem numa área fracassada, mas não pedem ajuda, porque são cheios de orgulho e de soberba. Diz a palavra de Deus que assim que estes homens falaram isto, desonraram a Moisés e Arão. Diz que Moisés imediatamente se prostrou com a face em terra junto com Arão. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e continuaram dizendo, a terra é boa, é um lugar excelente. Não sejam rebeldes, não tenham medo. Os nossos inimigos serão devorados, assim como um bocado de pão, porque Deus está conosco e Deus não está com eles. Mas todo o povo começou a falar, sabe o quê? Vamos apedrejá-los. Até que a glória do Senhor apareceu sobre a tenda do encontro. Se existe algo que pessoas fracassadas não suportam, é andar com alguém que confia no milagre. Se existe algo que pessoas fracas não suportam, é ter alguém que caminha com Deus forte. Se existe algo que pessoas insanas não suportam, é andar com alguém que tenha discernimento do Espírito e consiga saber exatamente sobre aquilo que a pessoa está falando, o que é de Deus e o que não é de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento do Espírito. Precisamos pedir para o Senhor tirar dos nossos lábios e do coração todo espírito de crítica e de murmuração. Precisamos acreditar na palavra de Deus e agir segundo a palavra de Deus, sem querer responsabilizar a outros. Eles queriam responsabilizar a Moisés e ao próprio Deus, deles estarem vendo aquilo que eles estavam vendo. É mais fácil culpar a Deus pelas nossas desgraças e pelas escolhas erradas, do que assumir a sua responsabilidade e procurar mudar. Diz a palavra de Deus que aqueles 10 homens tiveram uma consequência. E esta consequência está em Números 14, 11. Diz assim, até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? E a pergunta para você, até quando você não vai crer que Deus tem o poder de fazer milagres na tua vida, na tua casa, na tua família? Hoje é dia, hoje é noite, que Deus pode fazer milagres. Porque a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. O Senhor está aqui nesta noite. Números 14, 36 e 38 diz que aqueles homens, depois que Moisés então fez com que a palavra do Senhor viesse até eles, e eles soubessem que eles não entrariam naquela terra, somente Josué e Calebe e todos os descendentes deles, eles então tomam uma decisão de entrar de qualquer forma naquele lugar, e diz a palavra de Deus que eles foram destruídos pelos inimigos. Porque se existe uma coisa terrível, é você ir no lugar onde a presença de Deus não está. Então eu concluo esta palavra com esta reflexão. Não entre em lugares, não faça negócios e não tome decisões onde a presença de Deus não esteja, pois isso é desonra e toda desonra te leva a cativeiros. Fique de pé.